Crianças estão fazendo cirurgia de mudança de sexo em hospitais públicos. Crianças de 4 anos de idade. What they're talking about is hormonal therapy or sex reassignment surgery on children. Qual é o caminho mais seguro? Qual é o caminho mais sensato? Encher a criança de hormônio? É esse o caminho mais sensato? Ou até fazer uma cirurgia? Por que os transfóbicos insistem em acusar com tanta convicção e sem base nenhuma na realidade que crianças estão sendo mutiladas e castradas pelos malvados ativistas LGBT? Quando não se tem razão em seus pontos, quando você não consegue defendê-los com argumentos baseados na realidade, uma maneira fácil de convencer as pessoas é apelar para suas emoções, através do choque. Em outras palavras, pânico moral. Pânico moral. Pânico moral. Pânico moral. A idade mínima para cirurgias de afirmação de gênero em qualquer país é 18 anos. Crianças trans existem, sim, e não passam por nenhuma alteração física para afirmarem sua identidade. O que muda numa criança quando ela transiciona é o nome, os pronomes, a roupa e, quando muito, o corte de cabelo. Não se faz cirurgias de afirmação de gênero em crianças. Se algum conservador, como muitos fazem, vier dizer que não tem nada contra pessoas trans, mas que quer proteger as crianças da mutilação, a posição dele não sobrevive a uma ou duas perguntas. Proteger crianças da mutilação genital é desculpa de canalha. Ele não quer dizer que tem preconceito contra pessoas trans, então usa as genitais das crianças como escudo. Ao se deparar com um conservador que faça tal acusação, a primeira pergunta a se fazer é: qual é a idade mínima para cirurgias de afirmação de gênero? A segunda é o que significa a letra I na sigla LGBTQIAP+. Resposta: intersexo. Pessoas intersexo são aquelas que antigamente eram chamadas de hermafroditas, termo obsoleto no que se refere a humanos. Em biologia, seres vivos hermafroditas são aqueles que possuem os dois sexos, sendo, portanto, capazes de fecundar a si mesmos. Em mamíferos, o que inclui seres humanos, tal possibilidade nunca foi verificada. Nenhum mamífero pode fecundar a si mesmo, portanto, nenhum ser humano, por isso essa terminologia foi ultrapassada. O nome intersexo mostra-se bem mais apropriado, com o prefixo inter, passando a ideia de estar entre os dois sexos, pois a pessoa realmente tem características anatômicas de ambos os sexos. Bem, se pessoas intersexo estão na sigla junto dos outros LGBTs, isso significa que eles estão reivindicando algum direito, certo? Um dos direitos que as pessoas intersexo reivindicam é o de não terem suas genitais cirurgicamente alteradas quando são bebês, num procedimento cruel chamado de cirurgia genital corretiva. Periódicos médicos têm registro de que tal prática tem sido feita nos Estados Unidos pelo menos desde os anos 70. Há mais de 50 anos, bebês têm tido seus órgãos genitais mutilados por médicos, e os conservadores e os transfóbicos não fizeram nada. When you do have a truly intersexed person, at that point, either the parents or when they're old enough, they can decide which way they're going to orient themselves and they can get the appropriate surgery. O movimento LGBT sim se posicionou a favor desses bebês. Ser intersexo não é nenhuma monstruosidade. Justamente pela causa LGBT combater tanto as noções binárias de sexo e gênero, mostrando que existem mais possibilidades além de homem e mulher, homossexual ou heterossexual, que a experiência humana é complexa e nem sempre se encaixa nas noções estreitamente divididas em que classificamos as pessoas, foi que se permitiu a aceitação social de corpos não binários. Afinal, que genital a pessoa tem, diz respeito exclusivamente a ela mesma. E se ela quiser modificar essa genital para se encaixar melhor na conformação social em que ela se enxerga, o que tanto pessoas trans quanto intersexo fazem, ou se quiser se manter do jeito que Deus a criou, a opção é exclusivamente dela, a ser tomada quando ela for maior de idade, e não por um médico logo depois que ela nasceu. We considered surgery to remove the female parts of my body. But the night before I was due to fly, I realized I was mistaken. I was who I had always been. It seemed to me more of a sin to change his handiwork than to leave my body as it was. So you are still I am what God made me. Dessa forma,
os intersexo vêm em favor da causa LGBT, por mostrar também que a identidade de gênero não tem a ver com seus órgãos genitais, mas é um senso interior de identificação de si mesmo. Afinal, pessoas intersexo também se identificam como homem ou mulher. Me parece, embora eu admita não ter um N amostral suficiente para concluir isso, que os conservadores são menos resistentes a aceitar o gênero expresso por uma pessoa intersexo, já que, na visão deles, são os órgãos sexuais que ditam o gênero da pessoa. Se a pessoa tem os dois, então eles não se incomodam de considerá-la homem ou mulher, apenas aceitam o que ela diz. You're saying that it's okay for people to decide their gender. In that situation, but that's not what we're talking about in our culture. What we're talking about in our culture are people with perfectly normal functioning sexual organs trying to have them removed. Que maravilhoso seria se eles agissem assim também com pessoas endossexo. Tanto as pessoas intersexo quanto as endossexo não escolhem o seu gênero. Ele está em suas mentes, intrínseco e imutável, com a pessoa inevitavelmente expressando esse gênero socialmente quando tiver idade para isso, independente do que foi atribuído a ela ao nascer. O psiquiatra John Money foi um dos que defendeu que a cirurgia em bebês intersexo eliminaria sua confusão de gênero. Os estudos médicos feitos ao longo de décadas provaram que ele estava errado. Portanto, para garantir a autonomia dos indivíduos sobre seus próprios corpos e pela noção de que os órgãos genitais não definem o gênero de uma pessoa, nós, ativistas da causa LGBT, somos contra a mutilação genital infantil. Conservadores, estão com a gente nessa? Existe outra forma de mutilação genital infantil, que felizmente quase não acontece em países ocidentais, que é a excisão, ou remoção do clitóris. Essa prática é feita desde o Antigo Egito e ainda é comum em vários países africanos, mesmo sendo considerada uma violação de direitos humanos desde 2012. Quem se posicionou contra essa prática foram as feministas, não os conservadores. Foi a feminista egípcia Nawal El-Saadawi, em seu livro de 1975, Woman at Point Zero, condenou essa prática. Foi a advogada feminista nigeriana Obioma Naemeka, que em 2005 sugeriu que se mudasse o nome da prática de circuncisão feminina para mutilação genital feminina, de modo a enfatizar a natureza violenta dessa prática contra meninas. Ela recebeu o apoio de feministas dos Estados Unidos como Martha Nussbaum. O crescente apontamento do problema levou a ONU a considerar, em dezembro de 2012, a mutilação genital feminina como uma violação de direitos humanos. Essa decisão só foi alcançada por décadas de ativismo feminista. Desde então, várias organizações têm se levantado pelo mundo para mobilizar políticos, advogados e ativistas contra essa prática por todos os países em que ela ainda existe, da Uganda ao Senegal. Um desses projetos é o Orchid Project, que faz um esforço anual em se levantar dados sobre essa prática, uma vez que ela ocorre em comunidades isoladas nesses países, sendo muito difícil que se tenha dados oficiais sobre quantas meninas e mulheres sofrem com isso anualmente. O Orchid Project foi fundado pela advogada feminista britânica Julia Lala Maharaj. O feminismo não apenas é conceitualmente contra a mutilação genital infantil, como também se mobiliza em escala global contra ela. E o conservadorismo tem feito o quê? Então, caro conservador, da próxima vez que quiser acusar o movimento LGBT de estar mutilando as genitais de crianças, apenas faça um favor para o mundo e fique quieto.